No vídeo anterior a gente falou sobre mitose, agora vamos falar sobre meiose. Qual é a diferença principal? Né? Tem várias diferenças. Né? Enquanto que a mitose ela tinha o objetivo de regenerar, de crescimento, a meiose, o principal objetivo dela é produzir os gametas, tá certo? Então o espermatozoide, o óvulo, eles vão ser produzidos, no caso dos humanos, por meiose, tá? E basicamente todos os mamíferos. E aí, o que é que a meiose tem mais de diferença, né? Na mitose eu tinha uma célula 2N se dividindo em duas células 2N. Você mantinha o número cromossômico. Na meiose não, essa célula 2N, ela vai se dividir em duas células N. Então isso aqui vai gerar uma célula N e outra célula N. E cada célula N dessa, cada célula haploide dessa, vai se dividir em mais duas células. Óbvio, aí não vai ter mais como, não existe meio N, né? Então eu vou ter cada célula dessa dividida em duas células haploides. No total, eu vou ter 4 células haploides. Uma, duas, três, 4 células haploides. Então, diferente da meiose, que só gera células diploides a partir de células diploides, né, na mitose, a meiose gera células haploides, 4, a partir de uma célula diploide. Como que essa mágica acontece? Né? Lembre-se, sempre para começar uma divisão eu tenho que ter cromossomos duplos, eu tenho que ter cromossomo cada um com duas cromátides, beleza? Então veja que na prófase 1 da meiose eu tenho esses cromossomos com cada um com duas cromátides, eu tenho cromossomos duplos. Por que eu tenho cromossomos duplos aqui? Porque a célula passou pela intérfase. Lá na fase S, as cromátides foram duplicadas, o número de DNA foi duplicado. E aí aqui nessa prófase 1 eu vou ter 5 subfases, é a prófase mais longa das divisões, né? Onde eu vou lembrar do mnemônico, né? Lindas zebras passeiam de dia. Lindas, leptóteno, zebras, zigóteno, passeiam, paquíteno, de diplóteno, dia, diacinese, ok? E aí, ao longo dessas fases, dessas subfases, eu vou ter um evento ocorrendo aqui, que vai ser o crossing over. Então, outra diferença crucial entre a meiose e mitose é que a meiose ela tem um crossing over, aquele evento onde os cromossomos maternos e paternos, os pares, vão trocar segmentos, aumentando a variabilidade genética. Então, no final, eu vou ter um cromossomo, digamos que esse verdinho aqui é do pai, esse rosinho aqui, esse indivíduo ganhou da sua mãe. Ao final do crossing over, eu vou ter um cromossomo que tem tanto segmentos do pai como da mãe, ó. Mesmo que sejam poucos. E eu vou ter cromossomos que, mesmo que tenha origem materna, tem segmentos paternos também. Esse é o objetivo do crossing over. E aí eu vou ter, então, a metáfase 1 acontecendo, onde veja que esse cromossomo verde, ele está protegendo esse lado, essa lateral aqui do cromossomo rosa. Então esse fuso aqui vem, se liga a esse cromossomo, tá certo? Ó, se liga, mas não consegue se ligar a esse. Então eu não vou ter aquele cromossomo assim como na mitose, agora, que vai ter o fuso se ligando aos dois lados dele, as duas laterais, as duas laterais da cintura dele, do centríolo. E aí então, esse cromossomo aqui vai ser puxado totalmente aqui, ó, para nossa esquerda, o de baixo azul também para a esquerda. Então eu tenho aqui a separação dos homólogos. E por que eles estão em homologia? Porque eles estavam fazendo crossing over. Então, crossing over faz com que, ao invés de você ter uma fila indiana de cromossomos, todos alinhados, você tem pares, como se fosse uma quadrilha junina aqui, cada um com seu par. Né? E aí, quando esses cromossomos forem puxados, né, isso aqui é a principal diferença, que vai explicar a diferença entre mitose e meiose, é que uma célula que tinha 4 cromossomos aqui, ó, quando acontecer telófase 1, citocinese, só vai estar com 2, só que eu tenho ainda cromossomos duplos aqui. Se eu tenho um cromossomo duplo, eu ainda posso fazer mais uma rodada de divisão. Eu posso fazer mais um evento de divisão. E aí começa a meiose 2, onde agora eu vou fazer a prófase 2, né? Desfaz a carioteca, centríolos duplicados, vão para os polos, formam um fuso. O fuso se liga ao cromossomo. Veja agora que esse cromossomo verde, antes ele estava protegido pelo rosa nessa lateral. Ele não está mais agora, então o fuso se liga aqui e aqui nele. Então ele vai ter um fuso ligado dos dois lados nele. Quando esse fuso puxar para cá e esse fuso puxar para cá, ele vai se rasgar ao meio, ele vai se partir ao meio. Então eu vou separar as cromátides irmãs. Separei as cromátides irmãs. Agora, quando eu separo as cromátides irmãs, eu consigo manter o número de cromossomos, que aqui é 2. Então vai ficar 2. Só que eu diminuo a quantidade de DNA. Né? Onde eu tinha aqui
4 fitas de DNA, ó, uma, duas nesse cromossomo, uma, duas nesse cromossomo. Agora eu só vou ter 2 fitas de DNA por célula. Então esse é o segredo da meiose, né? A mitose, ela já separa os cromossomos ao meio, já separa as cromátides irmãs. E aí ela mantém o número de cromossomos, mas um cromossomo que era duplo se torna simples. Na meiose, o grande segredo é que ele primeiro separa os homólogos, ele não separa as cromátides, o cromossomo está duplo, inteirinho, termina a primeira divisão meiótica inteiro, duplo, com 2 cromátides. E depois disso aqui é que você tem a separação das cromátides irmãs. Então, quando você separa as cromátides irmãs, você tem como manter o número cromossômico, tá? Nesse caso aqui, um número haploide, com menos DNA. Então, veja que eu parti de uma célula diploide, ou seja, esse 2N dessa célula hipotética aqui é quanto? 1, 2, 3, 4. É 4. E agora eu tenho 4 células, só que essa célula aqui só tem 2 cromossomos, e cromossomos simples. Então eu tenho uma célula N, que nesse caso aqui é 2. Se 2N igual a 4, N é igual a 2. Beleza? Esse é o segredo da meiose. Espero que vocês tenham entendido. Deixa o like aí se possível e se inscreve no canal para dar aquela força. Valeu!